E aí, meu povo, graça e paz seja com você aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, aonde você estiver nos ouvindo, nos assistindo, que o Senhor esteja contigo. Tudo bem? Como vocês têm passado? Como está a sua estrutura, tanto física como espiritual? Vai contando para nós aí, escreve aí embaixo no canal, vai deixando aí, falando para nós de onde você está nos assistindo, tá bom? Eu hoje estou com uma pessoa muito importante aqui. Um amigo de fé, um irmão, uma pessoa maravilhosa e um pastor querido que me ajuda muito, tá? Eu quero apresentar para vocês nosso pastor Pedro. Amém. Amém, pastor? Amém. E ele veio de Curitiba e está aqui na nossa cidade. E é claro, né, pessoal? Aproveitei trazer ele aqui para fazer esse podcast com a gente, tá bom? Pode saudar eles aí, pastor. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus possa estar contigo, com a nossa querida irmã Luzia, né? Somos gratos ao Senhor por esta oportunidade, por essa noite, por poder rever os nossos amigos queridos e também ter essa oportunidade que nos dá de poder da gente compartilhar esse amor, essa alegria e poder estar junto. Sou muito grato ao Senhor e que o Senhor nos continua nos cobrindo agora e todo sempre, né? É um prazer, né? Também a pastora Márcia está conosco também, né? Obrigado, pastora Márcia, por você estar aqui. Que o Senhor te abençoe. Amém. Amém, né? Amém. Queridos, nós vamos estar aqui falando um pouquinho, conhecer, né? Eu quero que ele se apresente para você. Você vai conhecer um pouco da história dele, história de fé, história de caminhada, parceria e ser amigo de Jesus. Como é ser amigo de Jesus, pastor? Ser amigo de Jesus é você aceitar a Ele, né? Ser amigo, muitos fala de Jesus, mas o importante é você conviver com Ele. O mais importante é você ter experiência com Ele, através da oração, ser grato a Ele por cada dia que levantamos, cada dia de manhã que você pode ser grato, porque o Senhor te deu mais um dia de vida, não é? É uma coisa importante, o fôlego de vida. Muitos, talvez um dia como hoje, já se foram, mas eu e você, nós estamos aqui para ser grato ao Senhor, ser grato a Ele pelo dia, pelo alimento, ser grato a Ele porque estamos vivos, pelo fôlego de vida que Ele nos dá. Então, isso nos torna feliz, alegre, e é nesses pontos que nós somos gratos por saber que Ele vive, ainda mais maravilhoso quando Ele nos garante a salvação, né? Em João 14,6, quando ele diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando você vê em João 3,16, quando o Pai também responde dizendo assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Então essa é a nossa grande alegria, né? De poder ser grato a Ele pelo sacrifício que Ele demonstrou ali naquela cruz, amém? Então é dessa forma que a gente é grato a cada dia, né? Porque Ele vive e reina para sempre, né? Amém. Glória a Deus. Amém. E, pastor, você morava em Curitiba. Sempre você morou em Curitiba. Não, mas a gente veio de uma cidade do interior, perto de Umuarama, e a gente veio para Curitiba no ano de 76. E ali a gente ficou por longos períodos, até que ao ano de 2000, a gente veio para a cidade aqui de Jaguariaíva, onde era para estar aqui num prazo de 8 meses, e a gente acabou ficando aqui na empresa 18 anos, né? E aonde a gente teve esse relacionamento com todas as bênçãos, com você, com todos que estão aqui, né, hoje. Então, isso nos deixa uma alegria muito grande, né? Tem um provérbio que diz assim: nunca espalhe espinho por onde você passa, porque na tua
tua volta você pode estar descalço, não é mesmo? E a gente então volta com muita alegria, porque que nós semeamos foi um momento assim de bênção, de alegria, e hoje a gente se sente bem estando neste lugar, né? Foi mesmo, né, pastor? E a gente também tem visto, né, que aqui em Jaguariúna, quando você chegou aqui em 2000, eu também cheguei. Então, foi um momento, assim, de acompanhar, né, pastora? Amém. Glória a Nós Deus. estamos acompanhando. Eu quero saber, pastor, quero que você deixe uma palavra para esse povo de casa, algo assim que o Espírito Santo tem tocado no seu coração, porque eu te conheço de pastor para ministrar sobre casais, eu sempre me inspirei e tive isso, de ver você fazer essas ministrações para casais, você fazendo ministrações para crianças, adolescentes, né? Amém. Lembro muito bem. Você é o campeão que trouxe a parte dos bonecos, como é que chama? Fantoches. Fantoche. Nossa, era maravilhoso tudo isso. Cheguei até uma vez a fazer parte com vocês. Então, eu quero que você fale um pouco sobre a tua vida aqui, ministra para esse povo que está ali aguardando a gente. Então, a gente, quando entrou para o ministério, o Senhor despertou um desejo tão grande de trabalhar com criança. Na época, eu já trabalhava com fantoche, depois veio o casamento e a gente continuou fazendo esse trabalho com fantoche para criança. Depois a gente entrou também para a vida conjugal, com o estudo também, com o jovem, aonde a gente está até hoje há 46 anos dentro do Ministério Quadrangular, né, adorando ao Senhor, louvando a Ele, né? E Glória a sendo grato, Deus. o que eu sinto mais grato ao Senhor é que durante todo esse tempo que você me conheceu, né, que o Senhor trouxe para mim uma amada, querida esposa. Sabe, pastora Luzia, até tem hora que eu penso assim, que eu morri, porque eu acordo do lado, eu vejo um anjo do lado da minha cama, que é a minha esposa. Então eu acho, Olha só. né, não é? Então, quando o casamento é benção, né, na vida, como outro dia eu estava dizendo assim, viu, pastora? A melhor coisa que tem é o amor, não é? Estava Sim, brincando, né? sim. Porque em casa o amor, ele flui o dia inteiro, o amor em casa. Aí Amém. vem minha esposa, levanta, fala, amor, tira a cortina de lá. Amor, vai lá embaixo lavar lá. Eu falo, amor, você já fez o Uau! café? Amor. Então, como é importante, né? Eu sei que você está nos assistindo, é uma brincadeira, né? Mas é assim que o amor flui o dia inteiro. Mas o maior amor é em Cristo Jesus, né? Então eu sou grato por 46 anos que o Senhor me chamou, aonde o Senhor me deu uma esposa maravilhosa, o qual você Aleluia. conhece, também presenteou com 2 filhos, pastor Gabriel, que hoje é pastor em Curitiba Aleluia. também, o Felipe, todos O casados, né? Gabriel Todos agora. casados, já com neto, né? Mas a gente, a cada dia, a gente é grato por isto, né? Com 3 netos, né? E a gente é grato porque cada dia o Senhor nos presenteia e tudo vai mudando na nossa vida, Sim. não é? Também os irmãos. E eu louvo a Deus assim durante todo esse período por livramento que o Senhor nos deu, por onde temos passado, quando temos ministrado, a vida de casal tem nos ensinado muito, eu e minha esposa, 38 anos de casado também. Então, assim, a gente aprende muito, cada dia você tem algo a aprender, né? E às vezes eu brinco assim que você nunca ainda conhece tudo uma vida, né, conjugal, porque se você pergunta para mim hoje qual que é o manequim da minha esposa, eu não sei o calçado, o que ela calça, eu não sei também, então tem muito que aprender, não é? Mas sou grato a Deus por esse momento, né? Aí no ano de 2000 nós viemos para a cidade de Jaguariúna e aqui a gente foi muito feliz. E neste lugar a gente aprendeu o que é você servir ao Senhor de verdade. Amém. Amém? Porque muitas vezes, irmã, a gente fala assim, eu vivo pela fé. Viver pela fé não é quando você chega na tua casa, tem uma mesa cheia para você, tem uma cama para você, né? Tem calçada à vontade, roupa. Viver pela fé é quando você olha e você espera no Senhor.
Uma certa vez, eu fui visitar uma missionária e eu tinha levado uma cesta muito bonita para ela, que eles eram muito humildes. E eu levando aquela cesta, assim, só as coisas mais de prioridade, assim, digamos assim, gostosas para eles. E quando chegou no café à tarde, tinha bastante gente ali, várias irmãs. E ela preparou aquela mesa, e naquela mesa ela colocou toda aquela cesta que eu tinha levado para ela, né. E daí quando todos saíram, eu falei assim para ela: querida, mas agora se alimentaram quase tudo da cesta". E algo me surpreendeu quando ela virou para mim e disse: "Pastor, nós vivemos pela fé, tem dia que nós come, tem dia que nós não come. Quando a gente pensa que acabou, chega um irmão como você com a cesta, e a gente vive, né, segurando nas mãos do Senhor, Ele tem suprido a nossa necessidade. Então isso é você viver pela fé quando você vê que você está no Senhor e ninguém tem, você não tem uma casa boa, você não tem, né, um calçado, um carro. Então isso é você saber que o Senhor vai prover a tua vida, é você ser fiel nele, né, buscar. E neste lugar, quando eu cheguei aqui na cidade de Jaguariaíva, eu trabalhei por 8 meses, eu tinha que voltar embora. E foi uma experiência muito grande na minha vida. E quando um dia eu volto para minha cidade, que é Curitiba, eu encontro a minha esposa na casa do pai dela. O meu filho, que hoje é pastor, o Gabriel, estava no hospital. O outro pequeno na casa da minha mãe. E eu aqui em Jaguaraí, eu vi quanto meu casamento estava assim, tudo dividido. E a minha esposa olhou para mim e disse assim: Olha, quando o Gabriel, que é o nosso filho mais velho, ele sair do hospital, eu estou indo para Jaguariaíva. E o papai tinha construído na época uma casa muito boa para nós. E eu pouco morava ali porque eu vivia mais aqui trabalhando. E eu tinha uma kitnet aqui em Jaguariaíva. E certo dia eu vim novamente, continuei trabalhando, e quando eu chego do trabalho, estava minha esposa dentro daquela kitnet e os 2 filhos, e um correu para me abraçar e disse: "Papai, nós não vamos mais voltar para Curitiba". E mesmo dentro daquela kitnet, eles felizes, correndo naquele bosque de bicicleta, porque era um momento, assim, muito maravilhoso, né. E a gente não voltou, e minha esposa continua, a pastora Márcia, buscando uma casa e alugamos uma casa. E depois daí o Senhor nos deu um terreno, mas a casa era muito difícil, que o qual a pastora, conhece, a nossa irmã Luzia, conhecer aquele lugar. E o que me alegra muito é que um certo dia nós um culto que teve na minha casa, e nós morando numa casa muito difícil, e uma irmã chegou, que não está mais entre nós, olhou assim e diz assim: "De quem é essa casa?". Aí a minha esposa disse: "Essa casa é nossa em Curitiba". E ela olhou assim e disse assim: "Você teve coragem de deixar esta casa em Curitiba e morar nesta casinha?". E isso me honra muito, a minha esposa, como, né, falando de vida conjugal, né, para quem está nos assistindo. E minha esposa diz assim: quando eu casei, eu não casei com casa, eu casei com meu marido. E se hoje ele for para debaixo de uma ponte, nós vamos junto, né?". Então, isso assim nos traz assim para você que está nos assistindo assim, o quanto é importante quando um casal tem assim a honra do Senhor. E sabe que tudo que provê do Senhor, Ele que vai prover, Sim. não é? Por mais que cada um, por exemplo, hoje passa por uma caminhada na vida, seja espiritual, seja conjugal, seja material, seja saúde, seja familiar, mas o importante é você saber que Ele está no controle, como está Aleluia. escrito, né, no Salmos 37:5. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia Confia nele, nele e no mais tudo Ele ele fará. fará. Então são palavras que você vive, que você crê, porque Ele nos sustentou durante todo esse período, né? Sim. Isaías 41:13, eu gosto muito quando a palavra do Senhor ela diz assim: "Eu sou o Senhor teu Deus, que hoje eu te tomo pela tua mão direita e eu te digo: não temas, porque eu te ajudo". Uau! Então você precisa acreditar, você precisa saber que você tem um Deus maravilhoso, o qual não é você falar de um Deus, mas você ter experiência com ele.
Como que eu posso dizer que uma fruta é doce se eu nunca experimentei daquela fruta, não é mesmo? Ah, Verdade. mas a laranja e o limão são iguais, mas se você nunca experimentou, você nunca vai saber. Mas o gosto de Jesus é maravilhoso. E hoje eu sou grato a Ele. E a gente passou por um momento muito difícil da vida aqui, fomos batalhando, né? Eu me lembro que uma certa vez, eu quero contar uma experiência aqui, é um momento difícil da minha vida. E eu ia no mercado e o meu filho tinha 5 anos, pastor Gabriel, naquela época, e ele disse assim: "Papai, eu posso ir com você?" Eu disse assim: "Não, não vai", porque a gente não tinha o dinheiro para ir. Criança, quando vai, ele quer algo, não é? E ele disse assim: "Papai, eu não vou pedir nada para você no mercado." Eu falei: "Não, tudo bem." E a gente saiu, eu com a pastora Márcia, e a gente foi até o mercado. E aquele mercado era um mercado assim que de vez em quando a gente ia lá e pegava algumas coisas. E eu então fui e peguei alguns produtos, coloquei na ali naquela cesta do mercado, e quando eu estou no caixa do mercado, eu olhei e não vi ele, né, o Gabriel, meu filho. Daí quando eu olho no corredor, ele vem vindo no corredor do mercado, e ele vem com uma barra de chocolate, aquela grandona, aquela que tem um cajuzão, né? E eu olhei para a pastora Márcia e falei: "Dá uma olhada no corredor." E ele veio olhando assim para baixo, ele chegou assim, aonde eu estava, irmã Luzia, e ele disse assim: "Papai, quando você vir aqui, que você tiver dinheiro, você leva para mim uma pasta, uma barra dessa aqui?" Né? Então, quantas vezes nós que somos pai, e aquilo me marcou muito, né? Quantas vezes você que está aqui, você que está nos assistindo, quantas vezes você tem passado por lutas assim? Quantas vezes você tem falado assim para o teu filho assim: "Não, pode se alimentar, papai está cheio, a mamãe está cheia", mas você não está, você está vazio, mas a tua alegria é ver os teus filhos sendo Verdade. abençoados. Uau. É. Então isso que nos, digamos assim, de uma certa maneira, nos sustenta no amor de Deus. Esse tempo passou, a página virou, hoje o Senhor me abençoou, né, casaram, e hoje o Senhor proveu, e hoje o Senhor nos abençoou e a gente tem uma vida abençoada, estabilizada no Senhor, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, uma diferença do cristão, né, e quando você serve ao Senhor e quando você está lá fora, no mundo, antes de você aceitar, você para ter um status, você precisa ter algo para você poder demonstrar. Mas quando você vem para Jesus, primeiro você tem que ser, para depois você ter, não é? Diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça primeiro. Então a gente primeiro tem que mostrar que você ama, que o Espírito Santo possa fazer uma obra na tua vida, por mais que as lutas, ela vem, e eu não gosto de falar luta, porque a luta você pode perder, mas o desafio, o Senhor vai te abençoar. É, No desafio que você vai vencer. Eu imagino verdade. assim, Davi, quando estava ali lutando com aquele leão, quando estava lutando, que você conhece a história, com aquele urso, né? Eu que imagino assim, ele olhando: "Senhor, me socorre, olha esses animais." O Senhor disse: "Não, você vai aprender a lutar, porque logo você vai ter que encarar um Golias da vida." E muitas vezes você tem pedido para o Senhor diz assim: "Não vou te ajudar, você tem que aprender a lutar." Quando a criança está começando a andar, a mãe de um lado, o pai do outro, vem, estende a mão e você encolhe a mão e ele tem que andar até você. Às vezes ele cai sentado, levanta e ele vai aprender. E muitas vezes o Senhor quer que nós aprendemos, porque Verdade. muitas vezes a gente está dentro da nossa caverna, a gente está dentro do nosso ambiente, sossegado, tranquilo. O Senhor diz: "Ó, eu te dei uma espada, não é para ficar na bainha, a espada eu te dei para você usar, o carro é para você usar, senão ele não dá." Entendeu? Então, muitas vezes o Senhor, ele nos força a nós sair, porque nós não imaginamos. Eu sei que você que está nos assistindo, a nossa irmã Luzia sabe, quando Elias, ele ganha aquela luta no Monte Carmelo ali, que ele então mostra para aquele povo de Baal quem é o Senhor.
Tem muitas coisas, irmã Luzia, na minha vida, na sua vida, que eu tenho que fazer, eu não posso esperar. Verdade. Jesus chega, por exemplo, aonde estava ali o túmulo de Lázaro, e ele diz assim, tira essa pedra. Quem tem que tirar? Lá no Monte Carmelo, o Senhor prepara ali Elias, né? Ali, aquele altar. O Senhor diz assim, o altar é eu e você que tem que preparar. O fogo ele vai mandar, que é o Espírito Santo, mas eu tenho que preparar. Esse altar tem que ser o meu coração, o teu coração. Por mais que o vento esteja soprando o contrário, mas fica firme que esse vento o Senhor vai virar e o Senhor está te abençoando. Vai passar. Tá ok? Vai passar esse momento. Não abra mão. Você tem uma herança, você tem uma aliança. Essa aliança. Não venda essa aliança. Não venda essa herança que você tem, que seja uma herança abençoada. Hoje eu sou muito grato para falar disso, porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo. Então eu quero agradecer até por esse momento, você que está nos assistindo. Talvez o vento tenha soprado o contrário. Você tem falado assim, puxa a vida, eu aceitei Jesus e as coisas estão difíceis. Mas às vezes nós passamos, tem momento, irmã, que é assim, ó, tem momento que o Senhor entra e nos tira de certo lugar para abençoar. Tem lugar que o Senhor manda nós ir e sair do ambiente. Ah, mas é a palavra de Deus que fala, conta-se assim na palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, ele entra numa aldeia e tira daquele lugar um cego, pega pelo braço e tira. E diz que então unte os olhos dele com lodo e pergunta assim para ele a história que você conhece, o que você está vendo? E ele diz assim, eu estou vendo árvore como um homem se movendo. E ele torna novamente untar, ele diz, e agora? Ele diz, agora eu estou vendo homem. E o Senhor fala para ele assim, então vai, não volta pela aldeia e não converse com ninguém. Pastor, mas o que é dizer isto? É que por que o Senhor disse isso aí para ele? Porque o ambiente que ele estava, que estava trazendo a cegueira nele. Uau! Então tem ambiente que quando o Senhor nos chama, aquele ambiente não serve mais para nós. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós temos que abrir mão das coisas velhas da nossa vida. Esqueça. Tem pessoas que ele não vive o presente porque as coisas velhas, ele não abriu mão daquilo ainda. Ele está ligado nas coisas velhas. E o Senhor quer que você sepulta as coisas velhas porque ele quer fazer algo novo na sua vida. Nós temos que aprender isto. Mas tem muitas vezes que o Senhor, então, ele não tira, mas ele empurra, ele manda, Abraão, sai da tua parentela, eu quero te abençoar. Aí já não é mais ele tirando, é ele mandando. E nós temos que aprender quando o Senhor está fazendo. Tem momento da nossa vida que o Senhor, ele não manda, ele não tira, ele deixa nós na prova para mostrar o propósito que ele tem. Olha para a vida de Daniel, você acha que o Senhor não podia simplesmente matar os leões que estavam ali dentro? A fornalha precisava, o Senhor não podia apagar o fogo? Não. Foi na prova que o Senhor quis mostrar o seu poder. Então nós precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. A gente tem que ser grato a cada dia. Se eu e você e nós que aqui estamos vivos, é porque o Senhor ainda tem sonho, propósito da minha vida, na sua vida. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. Aleluia. Precisamos crer, irmão. O crer não é você só orar agora. Quantas vezes ora e quer amanhã que o Senhor resolva a tua situação. Nós precisamos entender que quando Jesus diz assim, quem quer vir após mim, toma sua cruz e siga e negue-se a si mesmo. A gente precisa ser grato pela vida, pelo calçado, pela roupa, pelo alimento que ele tem nos sustentado a cada dia, a cada momento. Ah, mas eu estou passando por uma situação. Você fala dessa situação porque não é você. Querido, eu quero dizer uma coisa para nós que estamos aqui. Todos nós vamos ter o desafio na vida. Todos nós vamos ter um Judas na nossa vida. Verdade. Abel teve um Judas.
na vida dele. José do Egito teve um Judas. Jesus teve um Judas. E aquele que não está pronto para encarar e saber trabalhar com Judas não está pronto para subir para o andar de cima. A gente tem que saber que enquanto nós estamos, por isso que o Senhor diz assim: no mundo vós tereis aflição, mas tende bom ânimo. Se eu venci, você vai vencer. Mas fica comigo, porque se eu estiver com Cristo, não é, nós vamos vencer. Tem um provérbio que diz assim, irmã Luzia, que diz assim, ó: é melhor você ser um Tomé com a fé na ponta do dedo do que ser um Judas com o beijo da traição. Nem tudo que te beija você tem amor para você. Verdade. Olha que coisa importante. Jesus amou Judas, mas nunca beijou Judas. Judas nunca amou Jesus e foi lá e beijou ele. Uau! Tá entendendo? Então a gente precisa Uau! aprender, não é? A gente precisa aprender na caminhada da vida, a cada dia, perdoar mais, né? Há 2 meses eu perdi minha mãe. E é muito difícil eu chegar naquela casa que ainda não é mexida. Quando eu chegava lá, estava lá a rúcula para mim: filho, tempera aí. De manhã aquela mandioquinha frita, eu preciso entender que acabou, nunca mais. Mas eu tenho uma alegria, sabe, irmã Luzia, porque eu fui um filho abençoado, um filho que levei ela para o hospital. Até a última hora eu estava segurando na mão dela quando ela deu o último suspiro. E sabe o que eu falei? Você que está assistindo, muito obrigado, Senhor, por os 84 anos que junto ali do lado dela eu pude ver, enquanto estava ali aquele momento de bênção, de vitória, o Senhor nos permitiu estar junto. Mas eu sei que se eu e você ficar firme no Senhor, um dia você vai ver teu pai, tua mãe, porque a palavra do Senhor, Ele nos promete. Aleluia. E essa é a alegria que nós temos, Aleluia. de poder servir. E o Senhor deixou a palavra para mim e para você assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu tenho algo para você. Eu tenho algo de bênção, algo que nunca chegou ao coração do homem, nem à mente, é o que eu tenho para vocês. E nós esperamos por esse dia. E eu tenho certeza que se eu e você ficar firme no Senhor, nós vamos sentar nessa mesa, nós vamos ser gratos e dizer: Senhor, muito obrigado. O desafio foi grande, mas o Senhor nos venceu. O Espírito Santo nos fortaleceu. Fica firme no Senhor. Não desista. Ele tem promessas para nós. Não podemos simplesmente fraquejar. Temos que ser forte. Se você olhar dentro da Bíblia, ela tem 7.428 promessas. Mas às vezes você abre a porta, tem um despacho, você balanceia. Meu Deus, que fé miserável. Fica firme, igreja, não se preocupa. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu tenho que crer, eu tenho que ter certeza. Nada pode nos tirar do amor do Senhor. Então, vamos passar por grande desafio, e o desafio vem para fazer você crescer, para nós crescer, para nós poder entender o propósito. Amanhã o Senhor nos vai estar do outro lado, né? Você sabe que muitas vezes tem vidas que não sabem agradecer. Quando vem as batalhas, os desafios, ele fica bravo. Ele não sabe agradecer. Aí, quando passa aquele vento, a tempestade, vem a bonança, e aí ele está feliz, mas aí vem a experiência de que forma que você é grato na hora que bate o desafio. Porque é muito fácil passar na hora que você tem uma mesa recheada, no final do ano, no Natal, mas o provérbio é um provérbio que diz assim: tem dias bons e dias maus, dia de luto, né? Dias de desafio difíceis. Se você não passou, então prepara, porque você não sabe a hora que o vento vai soprar, mas que o teu barco esteja bem, que a hora que balançar você está bem dentro dele. E esse barco precisa estar com Jesus dentro. Certamente Jesus uma vez passa com seu discípulo, o vento balança e o discípulo começa a desesperar. Eu imagino Jesus deitado dentro daquele barco, dizendo: mas até quando eu tenho que ensinar eles? Não é?
Ah, é tão fácil a gente contar, irmã Luzia, uma história. Ah, é que é a história, porque o barco estava indo com os discípulos, de repente Jesus vai aparecendo, ele diz, ah, é um fantasma, é isso, aquilo, né? E você conhece a história. Aí Pedro disse, se é você que está aí, faz com que eu vou até aí. Aí o Pedro desce do barco, começa a andar e de repente começa a afundar. Você conta a história, mas eu quero dizer para você que está nos assistindo, Pedro foi o único que teve a coragem de descer do barco, colocar o pé e ir até Jesus. Verdade. No desafio. E esse que é para mim e você. Por mais que o teu desafio é grande, desça do teu barco e vai andando, você vai encontrar com ele. Não tem outro jeito, Não né? tem outro jeito. Irmã Luzia, se você deixar, eu vou ficar falando aqui o tempo Não, inteiro. pode falar. Pode falar, a gente está escutando, não tá, pessoal? Tá legal, não tá? Escreve aí assim, ó, dá um joinha. Manda um coração aí pra gente, tá? Logo, logo sai o vídeo. E é maravilhoso, eu estou sentindo uma presença gloriosa nesse lugar aqui. Uma Amém. presença santa. E quando a palavra é verdadeira, nós temos que ouvir. E eu estou gostando de ouvir. E sabe, você falando de gratidão, pastor? Gratidão, ela revela caráter, né? Ela revela o caráter da pessoa. Quando somos gratos ou ingratos, nosso caráter é revelado, né? Então, eu aceito, sim, eu gostei muito da palavra e pode continuar aí, que nós temos um tempo ainda, né, Nicolas? Temos um tempo ainda aí, né? Pode ir. Tem um dizer que diz assim, ó, não ensina o teu filho a gostar do dinheiro, ensina ele a valorizar o dinheiro. Ele tem que saber de onde vem, não é? Quando eu e você olha, qual que é a diferença da ovelha e do filho pródigo? A ovelha, ela é muito simples, ela vê qualquer coisa, às vezes ela olhou para um lado, olhou para outro, as outras foi e ela ficou. Diz que o pastor foi lá, olhou, viu o que estava faltando e foi em busca dela. O filho pródigo não, ele conhecia, ele saiu sendo um conhecedor. E diz que o pai não foi atrás dele, porque ele sabia o caminho. Mas eu quero dizer assim, uma coisa tão importante. O filho pródigo, ele não estava preocupado com o dinheiro. O que ele queria era poder aproveitar a sua vida, curtir a sua vida. Por que, pastor, que ele não estava preocupado com o dinheiro? Porque como ele não era ele que cuidava do seu dia a dia, das finanças, então ele tinha tudo dentro da casa, ele não estava preocupado. Ele tinha comida, tinha pouso, tinha roupa, né? Tinha uma mãe que cuidava, talvez. Então ele não estava preocupado. E ele achava que aquilo ali nunca ia fazer falta na vida dele. É, E quantos filhos tá dentro da casa do pai? É um momento assim que ele não arca com nada, nem a internet. Às vezes ele só se alimenta, deixa o prato, nem tira. Então ele acha que aquilo ali, ele não sabe o peso dessa consequência, mas alguém está pagando esse preço. Portanto, o filho saiu, e enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. E muitas vezes tem um ditado que diz assim, que diz que o homem sem dinheiro, até o nome dele é feio. Eu acho que é por isso que eu sou feio. Né? Mas aquele filho, ele não soube dar valor. Ele achava que o dinheiro era varinha mágica, batia e caía. E aquilo foi acabando, entendeu? Ele tinha maturidade, mas ele estava debaixo da cobertura do pai, ele não tinha experiência do mundo lá fora. É por isso que tem um provérbio que diz assim: me diga com quem tu andas, e eu te digo quem tu és. Quem domina a tua mente, domina você também. Entendeu? E uma coisa importante, tem um dizer que diz assim: quem com os porcos anda, um dia acaba comendo farelo. E foi isso que aconteceu com ele. Acabou o dinheiro, a vergonha de voltar para a casa do pai,
foi apacentar porco, você conhece a história, e disse que tinha dia que ele tinha vontade de se alimentar daquele alimento dos porcos. Muitas vezes o Senhor nos permite que nós estamos no bem e acha que não tá bom. Sabe por que muitas vezes nós almejamos as coisas? Porque os nossos olhos mostram as coisas bonitas da frente. Mas se eu e você parar para analisar, nós vamos ver quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar. Hoje eu tive contando uma história de um grande amigo meu, irmão em Cristo. Ele estava internado, uma enfermidade, teve que cortar o seu pé. Passado mais 3 meses, cortaram o dedo quando eu tive visitando ele. Tiraram o seu dedo do pé esquerdo. E ele olhou para mim assim, irmã Luzia, ele disse assim, pastor, eu orei por ele, está bem magrinho, assim, pastor, você sabe que eu voltei do hospital restaurado. E eu fiquei olhando aquela cena, nossa, como assim restaurado, né? Um homem que está sem a metade do pé, está sem o dedo. Ele olhou para mim e diz assim, porque na ala que eu estava internado, dos 25 enfermos, eu era o melhor de todos eles que ali estava. Os outros estavam numa situação bem pior do que eu. Será que eu e Ah, você temos que passar por uma situação dessa para dar valor à vida? Será que precisa? O Senhor dizer, você acha que não está bom? Então, vai caminhando, você vai ver. Então, a gente tem que orar, porque a oração sem ação é uma semente guardada na gaveta sem produzir. A gente precisa orar e precisa acreditar. Não adianta você que está nos assistindo, eu orar e ficar o dia inteiro batendo na terra e dizendo, Senhor, faz nascer pé de laranja, faz nascer pé de laranja, faz nascer pé de tomate. E o Senhor olha para nós e diz, coloca semente aí, que eu vou mandar chuva, eu vou mandar sol. Mas se você não colocar semente, eu vou ficar a vida inteira. Nós temos que orar e colocar em ação. E a oração é para cada dia. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a irmã Luzia. Você que está nos assistindo. Irmã Luzia, no domingo passado, o que você se alimentou? olha, boa pergunta. Há 15 dias atrás, você lembra, pastora Márcia? Não lembra, né? Mas o alimento daquele dia foi para te sustentar naquele dia. Que bom se nós pudéssemos se alimentar no domingo Uau, passado e hoje não precisasse mais se alimentar. Oh, não, esse alimento é para 15 dias. Não, o alimento, teu almoço, teu café, a tua janta é para cada dia. A oração de manhã, Senhor, obrigado por esse dia. Meus olhos abriu e enxergou as tuas bênçãos, maravilha. Então eu sou grato a ti, Senhor. Me abençoa hoje. Eu quero a tua cobertura, a tua bênção para mim, para a minha família. Fica comigo. Orar sem. cessar. Então, a oração, ela é para cada dia. Orar sem cessar não é você entrar no quarto e sair só à noite. Bom se fosse isso. Mas é você estar no teu trabalho, você está ouvindo um hino, você está falando do amor de Deus, você está falando do amor de Deus para alguém. A semana passada, uma amiga minha, ela chegou para mim e disse, pastor, eu fiquei tão feliz. Porque eu cheguei no trabalho, tinha uma menina chorando porque estava passando por uma luta, eu dei um abraço nela, falei para ela, conta comigo, e ela ficou tão aliviada. Depois ela disse assim, nossa querida, era só um abraço que eu queria, que dia maravilhoso. Quantas pessoas esperam um abraço de mim, de você, de uma palavra de incentivo para levantar. Verdade. E como é bom quando alguém chega e te abraça, como quando eu cheguei aqui na casa da irmã Luzia, aquele abraço gostoso, né, maravilhoso. É por isso que tem um provérbio que diz assim, ó, não vai espalhando espinho por onde você passa, porque na tua volta você pode estar descalço. Verdade. E quando eu cheguei aqui, quantas maravilhas, quantos irmãos queridos me abraçando, que bom que você voltou. Isso serve para mim e para você. Vamos para onde nós passar, vamos jogando flor, falando do amor de Deus, sendo grato a Ele, que o Senhor vem nos restaurando a cada dia, a cada momento, perdoando mais, não guardando mágoa no nosso coração, mas tendo um coração aberto onde o Senhor possa fluir o amor, demonstrar no rosto, quando você olha para uma pessoa que tem Cristo, alegre, feliz, você não sabe o que ele passa.
Você sabe, irmã Luzia, que um dia eu estava trabalhando na igreja, que eu sempre gosto de dar um dia para a igreja no meu trabalho. E o dia inteiro eu estava sem alimento e eu estava cortando toda a grama do pátio da igreja, se não me engano, era numa terça-feira. E eu tinha deixado os equipamentos assim em cima do altar da igreja. E na hora que eu terminei à tarde, com muita fome, né? À tarde já eram umas 4 horas, 16 horas da tarde. Então eu saí e eu cheguei diante do altar sem ninguém. Entrei pela porta, fui lá pegar meus material, eu tudo sujo, pedaço de grama, o rosto tudo suado, sujo. E eu me envergonhei. Eu disse, puxa na vida, eu na frente do altar, Senhor, me perdoa nessa situação. E veio aquela voz assim, né, dentro de mim. Eu não olho para a aparência do homem. Aleluia. E quantas vezes, né? Aleluia. Às vezes você me perdoa e eu me emociono assim. Aleluia. O Senhor quer falar com você, quer falar comigo, e nós Aleluia. achamos que tem que estar dando bonito, acha que tem que estar com roupa, tem que estar Verdade. com perfumado, tem que estar. Não, amado, o Senhor, ele olha. É por isso que a palavra do Senhor ela diz assim: o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram em E em espírito e em verdade. verdade. O Senhor quer ver o que tem dentro de mim, de você. Se estamos ligados nele, se estamos afirmados nele, se estamos dispostos a pagar o preço de uma caminhada com ele. Né? Mas por isso que eu sou grato. E eu quero te agradecer, você que está nos assistindo. E quero dizer para você que nos perdoa se algo falou algo que não te agradou o coração. Mas o mais importante é você ter uma experiência com o Senhor. Você não pode basear a tua experiência na minha, porque nós temos que viver a cada dia com o Senhor. É cada um que tem que tirar as suas análises. Quando eu falei do filho próprio, ele tirou a sua própria experiência junto com aqueles animais, com os porcos. Não foi os amigos dele, foi ele que passou para ele aprender a valorizar, para ele aprender que a cada dia a gente precisa ser grato a pai, a mãe, aqueles que nos oraram. Quantas pessoas não têm nos orado que um dia na eternidade o Senhor vai mostrar quando chegar lá? Você lembra daquela pessoa lá? Orou por você. Temos que ser grato por aquela professora que pegou na nossa mão, que ensinou com paciência, o pai que nos levou para dentro de casa, que deu aquele carinho. E às vezes tem filho que nem lembra. Outro dia, irmã Luzia, eu fui até um lar de idoso, eu e a pastora Márcia, e nós fomos fazer uma visita. Eu sentado do lado de uma senhora assim de idade, ela disse assim: a minha filha trouxe eu aqui e deixou aqui e falou que ela ia no mercado para fazer uma compra e depois ela vinha me buscar. Faz 2 anos que eu não vejo mais ela, eu tenho uma saudade dela. Querido, você que nos assiste, eu quero dizer para você, tudo que eu e você fizer, mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. E que na hora que chegar, nós possamos fazer coisas boas para nós receber alegre, feliz e dizendo, obrigado, Senhor. Sou grato a Ti. Amém. Que Deus te abençoe, você nesta noite que está nos ouvindo. Quero agradecer a pastora Luzia que está aqui, os irmãos que estão na mídia, que o Senhor aí continue abençoando este lugar, que será um lugar de bênçãos, aonde possa fluir testemunho abençoado em nome de Jesus. Amém. 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 Passa tempo com Deus. Passa tempo com Deus. Usa o seu tempo e passa com Ele. Ele estava falando e eu estava meditando aqui. Bom é nós passarmos tempo com Ele. É glorioso, né? Glorioso. E nós saber que estamos de passagem, que vamos embora. E o que estamos fazendo? E o que estamos deixando? Qual é o legado? Pergunta para você, e eu pergunto para mim, qual é o legado que você está deixando? Será que vamos ser igual aquele rei que quando foi, as pessoas dizem assim, foi tarde demais? Ou será que as pessoas vão sentir e dizer, puxa a vida, uma pessoa tão bacana foi tão cedo? Mas que eu e você, o dia que nós partir, alguém vai dizer, nossa, que falta que vai fazer. Não é? É isso E assim aí. nós temos. Oh, E glória a outro dia eu Deus. estava dentro de um cemitério, né, que eu
A minha esposa, a pastora Mar, fica louca e brava comigo, né. E eu cheguei num túmulo, estava escrito assim, que me marcou, irmãzinha. Estava escrito assim: "Ontem eu fui você, amanhã você será eu", Forte, né. forte, forte. Deus te abençoe. Fique com essas palavras, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Deus te abençoe. Nós vamos encerrar agora nosso programa e dizendo para você, seu tempo é muito precioso. Obrigado por estar compartilhando com a gente e nos assistindo. Assine o nosso canal, compartilha com alguém. Aquilo que você acha que é bom, foi bom para você e que alguém está precisando, manda lá, deixa o seu joinha e escreve aí embaixo, tá? O que você achou e como que está, você está gostando. Esse é o pastor Pedro que falou com você aí. A pastora Márcia está aqui, ela não quis sentar aqui, tá bom? Mas eu creio que logo, logo eles vão voltar de novo, Amém. tá? E que Deus te abençoe, uma ótima noite, manhã, dia, seja lá o momento que você estiver nos assistindo. Até a Amém. próxima, se Deus quiser. Obrigado. Se me convidar, eu venho com muito prazer, irmã Oh, Luzia. Que já Deus está abençoe. convidado. Amém. Amém.